Olá pessoal, aqui é o professor Marconi Furtado e nessa videoaula daremos início ao conteúdo da disciplina ENGE 338, Mecânica e Mecanização Agrícola. Nosso primeiro tema vai ser basicamente uma revisão sobre os elementos básicos de mecânica aplicada. Essa temática aí já foi abordada anteriormente com vocês, certamente na parte do ensino médio, também lá na questão dos primeiros anos do curso. E aqui nós vamos basicamente relembrar alguns desses conceitos que serão utilizados ao longo da disciplina. Essa videoaula ficou dividida aqui então nos seguintes tópicos. Nós vamos fazer uma breve introdução, já partir para apresentar esses conceitos, falar um pouquinho sobre unidades e medidas e fechar com alguns exercícios. Como introdução, pessoal, gostaria basicamente de colocar uma definição aqui, né, sobre essa questão da mecânica aplicada. O que é mecânica aplicada? É basicamente um ramo da engenharia, né, que procura estabelecer fórmulas e coeficientes compatível com a natureza e condição de cada material, com base nos princípios e leis básicas da mecânica teórica. Então, em síntese, o que será essa, esse ramo da ciência? É uma ciência física que vai ser aplicada à prática mecânica, visando-se aí estudar o comportamento dos corpos, estejam eles de forma isolada ou trabalhando em associação. Então, nós aplicaremos, né, esses conceitos aí para estudar a questão de sólidos, né, o comportamento de sólidos, de substâncias fluidas, e também sistemas mecânicos, mais simples ou então mais complexos, né, dependendo da necessidade. Então, basicamente é isso que será tratado aí, né, sobre essa temática, né, o conceito de mecânica aplicada. E agora a gente vai entrar na parte aí para relembrar cada um desses conceitos aqui, que ao longo da disciplina eles serão potencialmente utilizados dependendo do tema, dependendo da abordagem. Ok? O primeiro que aparece aqui é a inércia. Né? A inércia é uma situação, né, uma condição que fala que o corpo ele tende a manter a sua condição. Né? Então, qual seria essa condição? Uma condição de repouso. Então, se a gente imaginar um corpo em repouso, né, um copo com água em cima de uma mesa, ele vai permanecer ali até que uma ação externa seja aplicada. Então, se você vai lá e pega com a mão, se dá um tapa no copo, aí ele vai se movimentar, né? Mas a tendência que ele tem é de permanecer eternamente daquela forma. Isso também se aplica a situações de movimento, né, pessoal? Se a gente pensar em termos aí de um corpo que está em movimento uniforme, né? Se a gente está dentro de um ônibus, por exemplo, vamos assumir que seja um movimento uniforme, né? E esse ônibus está a 50 quilômetros por hora. Se de repente o motorista faz uma frenagem, né, muito brusca, todo mundo vai para frente, né? Tende a ir para frente, porque o nosso corpo ele estava em movimentação, né? Porém estava dentro do referencial ônibus. Em princípio, nosso corpo ali em relação a esse referencial, né, o veículo, ele estava em repouso, mas quando tem essa frenagem, aí, o nosso corpo ele tende, não só o nosso corpo, né, o corpo dos passageiros, mas todo objeto, ele tende a manter a sua condição de movimento, perfeito? Então é basicamente essa lei aí da inércia, esse conceito de inércia. Já que nós falamos que é necessário ter uma força externa aplicada sobre um corpo para alterar sua condição inercial, nós vamos falar sobre esse conceito, né? Então, força é basicamente uma ação que provoca a modificação na condição inercial de um corpo, ou então vai proporcionar sua modificação em termos de conformação. O que seria isso? O corpo ele pode deformar. Então, quando você chuta uma bola de futebol, aproveitando a figura que está no slide, né? Essa bola ela vai, né, receber essa força, né, essa ação externa e vai adquirir movimento, né? A gente presume aqui que ela tem uma massa X que vai conseguir ser movimentada, né? E juntamente também ela sofre, né, deformação em menor ou maior grau.
Então, esse aí é o conceito de força, né? Bom, no sistema internacional, eu já vou adiantar para vocês que eu gosto bastante de já trabalhar no sistema internacional, e é esse, né, que a gente vai adotar ao longo da disciplina. Em algumas situações, será necessário trabalhar com algum outro sistema de unidades, dado a maior utilização que tem em algum ponto específico, perfeito? Mas aqui, em princípio, nós vamos tentar trabalhar sempre com o sistema internacional de unidades. No sistema internacional de unidades, né, a gente tem aí que a unidade de força é Newton, a massa é em quilograma e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, se nós temos um corpo, né, que nós conhecemos a massa e sabemos a aceleração, né, que ele está, nós conseguimos saber aí, fazer a estimativa da força que foi aplicada nesse corpo. Da mesma forma, a gente vai colocar aqui um novo conceito, né, que vem da questão da força, da segunda lei de Newton, que é a questão do peso, né? O peso é basicamente a força exercida sobre um corpo pela gravidade, né? Nós sabemos que a gravidade, né, ela varia de acordo com a posição do globo terrestre, mas aqui na disciplina nós vamos assumir que esse valor seja de 9,81. Né? Então, isso aqui nas provas, nos exercícios, se eventualmente não aparecer, nós vamos utilizar o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas só para relembrar, nesse conceito, esse valor de gravidade, a aceleração da gravidade, ela vai variar, né? Se a gente está mais perto dos polos, se está mais na região equatorial, ok? Mas aqui nós vamos assumir esse valor de 9,81 metros por segundo quadrada, a não ser que algum exercício específico fale para você assumir, né? Vamos assumir um valor de 9,85, né? Então, esse valor aí ele deve ser empregado na resolução do exercício, na resolução da avaliação. Agora, o que é massa? Massa, nós estamos falando da quantidade de matéria de um corpo, né? Independente do seu volume ou de qualquer outra força atuando sobre ele, né? Existe às vezes uma confusão que o pessoal acaba criando, né? Sobre a questão de massa, o peso, né? O peso, pessoal, é a força, né? Assim como foi colocado no slide anterior, é a força que a aceleração da gravidade produz sobre um corpo mássico. E massa é a quantidade de matéria. Só para dar um exemplo aqui para a gente fixar bem, a nossa massa ela não varia, né? Se nós formos daqui para a Lua, a nossa massa, a nossa quantidade de matéria fica a mesma. Porém, o peso ele será modificado, justamente em razão aí das condições gravitacionais, né? Então, se a gente vai para um lugar que tem uma menor aceleração da gravidade, o peso, né, a força resultante aí, no caso, será menor. No sistema internacional de unidades, essa unidade aí de massa é o quilograma. Passando agora para o conceito de velocidade. Esse conceito aí ele representa basicamente a taxa de variação da distância de um corpo, não, a distância percorrida por um corpo em função do tempo. Então, se nós temos uma distância final, né, e uma distância inicial e um tempo final e um tempo inicial, nós conseguimos determinar qual é a velocidade com que esse corpo está se deslocando, viu? Então, se eu desloco, por exemplo, uma distância de 100 metros, né, a partir de um referencial onde aqui era zero, né, então o ponto D1, a distância inicial era zero, né, e a minha distância final foi igual a 100, nós teremos aqui, né, 100 dividido pelo tempo. Vamos supor que esse tempo tenha sido de 10 segundos. Né? Assim que iniciou, então, o deslocamento, nós começamos a marcar o tempo e, no caso aqui, nós teremos uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, isso aí é a taxa de variação da distância em função do tempo. Né? A cada segundo, nós percorremos 10 metros.
né? Então essa velocidade, pessoal, a gente cabe aqui ressaltar, né, que trata-se de uma grandeza vetorial que possui direção, sentido e módulo. E no sistema internacional nós vamos tratar essa unidade como metro por segundo, né, porque a unidade de distância é metro e o tempo em segundos. Essa aqui é uma daquelas unidades que nós vamos precisar converter bastante, né? No trabalho com máquina agrícola, geralmente aqui nós falamos em termos de quilômetros por hora, né? Mas é facilmente convertido, né? Nós vamos trabalhar isso aí no exercício mais adiante. Mas assim, você pega o catálogo de um fabricante, vai ver a informação que tem no painel, vai estar lá quilômetros por hora. Então a gente às vezes tem que tomar esse cuidado, né? De fazer essas conversões, mas apesar de não ser a unidade pura aqui, metros por segundo, é uma unidade derivada do sistema internacional. Né? Os segundos aqui nós sabemos que uma hora tem 3.600 segundos e que um quilômetro tem 1.000 metros. Então é fácil de ser lembrado sobre esse ponto específico aí. O próximo item é a aceleração. A aceleração, ela já vai relacionar, pessoal, a taxa de variação da velocidade em função do tempo, né? Então, por exemplo, não sei se todos aqui, acho que já devem ter assistido o filme lá do Toretto, né? Velozes e Furiosos. Eles falam muito de um carro de 10 segundos, né? O que é um carro de 10 segundos? O carro vai de 0 até 100 km por hora em 10 segundos. Então, esse valor aí, né, que na verdade ele está se referindo, é sobre a aceleração. Então, se nós temos uma velocidade, né, de 100 km por hora, vamos colocar isso aqui, aliás, em metros por segundo, né? Vamos falar aqui que um carro ele acelerou de 0, né, estava parado, então a velocidade final dele foi 10 metros por segundo e o tempo, né, necessário para essa alteração na velocidade foi de 10 segundos. Isso quer dizer que a taxa de variação da velocidade foi de 1 metro por segundo ao quadrado, né? Quer dizer que a cada segundo teve uma variação ali, um incremento de 1 metro por segundo na velocidade desse automóvel. Então nós estamos falando aqui sobre variação da velocidade, como que essa taxa, né, ela se comporta. Então, no sistema internacional, que já foi mencionado, né, a questão velocidade, metro por segundo, tempo segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado. No próximo item, vamos relembrar aqui sobre a força centrífuga, né? Então, tem uma figura aqui que é interessante, né? Tem um corpo esférico girando na extremidade de uma corda, né? De um cabo aqui, e tem origem aqui nesse ponto O, né? Então, ele está rotacionando aqui, descrevendo uma trajetória curvilínea, né? O que acontece? Pela primeira lei de Newton, esse corpo B ele tende a manter a sua movimentação, não é isso? Ele tende, então, a continuar, né, no seu alinhamento. Se a gente pegar nesse ponto aqui, né, em cada ponto ao longo dessa trajetória, se esse barbante se romper, esse corpo ele vai escapulir, né? Ele vai ter uma tendência em percorrer uma trajetória retilínea, certo? Que a gente fala que é tangencial ao ponto, né? Então, o que acontece lá quando o carro de Fórmula 1, às vezes ele está muito rápido, não consegue fazer a curva, né? Ele tende a passar reto, né? Porque ele tende a seguir o ponto de tangência daquela circunferência, né? Tende a manter a sua movimentação, aquele estado que ele estava apresentando no momento, ok? Para manter esse corpo nessa trajetória, é necessário que nós tenhamos aqui uma força radial e voltada para o centro. Essa aqui é a força centrípeta, certo? A força centrífuga vai ser o par de reação dessa força centrífuga. Desculpa, a força centrífuga, né, vai ser essa que está
né, jogando aqui para fora, por assim dizer. Né? Então, esse par de reação, essa tensão que esse barbante deve ter para manter esse corpo girando, ela vai ser o par de reação aqui da força centrífuga. Apesar de receber esse nome aí de força, né, nós estamos falando aí sobre basicamente a tendência que o corpo apresenta em manter a trajetória inercial instantânea. Então, nesse ponto aqui, a tendência era do corpo se manter reto. Teve a ação externa, que é a força centrípeta, né, que fez esse corpo fazer a curvatura. Perfeito? Então, esse é o conceito aí de força centrífuga vindo aqui para a equação. Né? Nós temos aqui que vai ser o produto entre a massa e a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Então, as unidades aqui já foram apresentadas, né? Massa em quilograma, velocidade em metro por segundo e o raio em metros, ok? É interessante, pessoal, ressaltar aqui, né, que, obviamente, quanto maior a massa de um corpo, quanto maior a velocidade, maior tem que ser essa força centrífuga, certo? Então, isso aqui é uma coisa interessante. Algumas partes da mecanização nós vamos ter esse estudo aí, né, mais necessário, ok? Agora vamos passar, já que estamos falando de movimento circular, né, vamos ver o que a gente utiliza, pode utilizar, na verdade, para tratar sobre isso aí dentro do contexto da mecanização agrícola. Muitos de vocês, né, certamente vão se lembrar aí da velocidade angular e da aceleração angular. O que é a velocidade angular? Como o nome indica, isso aqui é velocidade de ângulo. Né? Pode ser o quê? Graus por segundo, pode ser radianos por segundo, ok? Já a parte de aceleração angular, né, também vai ser dentro de um movimento curvilíneo, né, um movimento rotativo, nós vamos medir em um corpo ali o processo de aceleração. Né? Vamos contar ali a variação da velocidade angular e dividir pelo tempo. Então, nós teremos o valor de aceleração angular. Aqui o primeiro item que está representado para vocês é a rotação por minuto. Por que eu coloquei isso aqui? Porque em máquinas agrícolas é o que a gente vai prontamente ter de informação. Né? Então vocês vão pegar uma colhedora de grãos, vocês vão precisar ajustar, né, o conjunto cilindro-côncavo. Vocês vão ter que mudar, por exemplo, a rotação do cilindro de acordo com o material que vocês estão colhendo. Então vocês vão ver uma informação lá no painel que está em RPM. Vão ter que variar a rotação de um ventilador na própria colhedora, né, que faz o processo de limpeza, vai estar em RPM. Então, dentro de máquinas agrícolas, nós vamos, né, acabar utilizando mais esse RPM aí. Mas, enfim, esses valores são facilmente convertidos, né? Então, a gente consegue passar, lógico, de RPM para radianos por segundo de forma bem simples. É só lembrar, né, que 360 graus, que corresponde a uma volta completa, é igual a 2π radianos. Então, aí fica simples fazer qualquer conversão. Perfeito? Então, a gente vai trabalhar isso aqui ao longo da disciplina e no final dessa aula tem alguns exercícios que vão utilizar a questão de rotação. Os próximos itens aqui, né, só para a gente fazer lembrar, né, os conceitos básicos aí, sobre a energia associada à movimentação de um corpo, que é a energia cinética. A energia cinética é o produto entre massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, o cálculo da energia cinética é feito dessa forma. E aqui, pessoal, no caso, a unidade de energia cinética vai ser o joule. Né? Nós vamos utilizar a massa aqui em quilos, né? Velocidade em metro por segundo, e nós teremos aqui a unidade resultante em joule. Bom, o que tem de interessante aqui nessa questão? Né? Se eu coloco aqui como exemplo, aproveitando aqui o que está projetado, né? Eu tenho uma bola aqui, e esse sistema aqui é bem interessante. Né? Assim que você aplica uma força, né? Você dá um impulso aqui nessa bola branca, ela vai se chocar com as demais e vai transferir a energia que ela acumulou. Né? Então, a energia inicial aqui no sistema
vai ser justamente em função da movimentação dessa bola branca que vai ter a sua massa m, né? Então, sabendo a velocidade dessa bola, nós conseguimos aí estimar a energia cinética, né? E essa energia cinética ela vai ser transferida para os demais aqui a partir do momento que tiver a colisão. Essas colisões, aqui acho que não cabe detalhar muito, né? Mas elas podem ser do tipo elástica, do tipo inelástica, dependendo da forma com que elas se apresentem, né, no momento do toque aqui. Uma outra forma de energia também bem interessante aí é a energia potencial gravitacional. Essa é a energia proveniente da atração gravitacional da Terra, medida em relação a um referencial pré-definido. Então, essa parte é interessante, pessoal, com relação a uma referência pré-definida. Então, se eu peguei um corpo aqui de massa m, né, em relação a esse ponto aqui que eu coloquei como referencial, que é a cota zero, se eu elevá-lo a uma altura h, ele irá adquirir uma quantidade de energia potencial gravitacional. Aqui na legenda está errado, pessoal, é potencial gravitacional. Por que se fala sobre potencial, né? Porque se esse corpo for elevado aqui em relação a esse referencial e ele for mantido nessa posição, essa energia ela vai ser mantida, certo? Então, assim que você retirar o que está limitando essa movimentação, ela naturalmente vai cair até esse ponto zero aí, em função da atração gravitacional. Com relação às unidades, continua sendo o joule a medida de energia, a massa quilograma, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Para fechar a parte de energia, né, a terceira que fica aí, que é bem interessante, é a questão da energia potencial elástica. Ela também trata-se, no caso, de uma energia potencial e está relacionado com a deformação de um corpo elástico, né? Então, nós temos aqui uma mola e essa mola, quando aplicamos uma ação externa, ela tende a modificar a sua conformação. Não é isso? Então, esse material, nós podemos comprimi-lo, podemos esticá-lo, e assim que a gente solta, ela retorna para a sua posição inicial. Para conhecer um pouco mais sobre a energia potencial elástica de um corpo, é necessário conhecer a constante elástica, que é esse valor K. Cada material, cada mola, por exemplo, vai ter a sua constante elástica. O que ela vai basicamente representar? Quando você aplicou uma força externa, né, o quanto ali você conseguiu fazer em termos de compressão, por exemplo. Né? Nós aplicamos 1 newton e conseguimos modificar ali em 1 metro o tamanho daquele corpo. Né? Então, essa é basicamente a constante elástica. E para saber, né, o cálculo dessa energia, nós precisamos saber a constante elástica, né, que a gente já falou, e a deformação que o corpo sofreu. Então, conhecendo esses dois parâmetros, né, o K, nós vamos multiplicá-lo aqui pelo x ao quadrado e dividir por 2 para saber aqui qual é a energia potencial elástica. Essas três energias e várias outras, né, que forem mencionadas aí, elas tendem a se conservar, a não ser que tenham, lógico, a questão de uma força externa, de uma ação externa que seja aí exercida sobre esse corpo. Vamos imaginar aqui, né, essa questão do ciclista, que o ciclista ele está vindo aqui com uma energia cinética, vamos imaginar que aqui é plano, né? Então ele começa a subir esse morro aqui. O que vai acontecendo? Se a gente assumir que essa posição aqui é a cota zero, né, ele está vindo aqui apenas com energia cinética, quando ele começa a subir, ele vai acumulando energia potencial gravitacional. Nesse ponto aqui, no ápice do morro, ele terá o seu maior conteúdo de energia potencial gravitacional, e ele tende, né, a partir do momento que ele descer novamente aqui, ele vai ter apenas energia cinética. Se basicamente
ciclista, durante esse trajeto aqui, ele não contou com nenhuma impulso adicional, com nenhuma ação externa, vamos pensar que essa energia cinética ela foi convertida durante a subida em energia potencial gravitacional. Vamos até, inclusive, pensar que nesse momento aqui teve um instante em que o ciclista ele ficou quase que parado, né? Ou seja, a energia potencial gravitacional era máxima nesse ponto e a cinética quase nula. Aí, quando ele começa a descer novamente, nós temos uma redução da energia potencial gravitacional e aumentando aqui, então, a energia cinética, né? Se nada que tiver atuando contra, né, pessoal? O que a gente está falando sobre nada contra? Seria a resistência do ar, resistência ao rolamento da bicicleta com a superfície. A energia vai ser basicamente a mesma, isso num sistema bem perfeito, né? Nessa condição, imagine até que nós poderíamos colocar aqui, ó, duas molas, uma desse lado e uma desse outro, ó. Essa energia ainda seria convertida em energia potencial elástica. Então, nesse ponto aqui, a energia, quando ele começasse a descer e chegasse no plano, ele iria bater na mola, ele ia começar a perder energia cinética, iria a mola começar a armazenar energia elástica, né? Então, depois essa mola iria jogar ele de volta aqui e, conforme nós falamos, um sistema perfeito, sem nenhuma resistência, ele iria ficar oscilando entre esses dois pontos. O próximo conceito que nós separamos aqui é o trabalho. O trabalho ele mede a energia associada ao deslocamento de um corpo quando nele é aplicada uma força. Então, o trabalho é igual a força vezes distância. Aqui está o exemplo, a figurinha aqui, o trabalhador está aplicando uma força aqui no carrinho, ele está se movimentando, né? Ele saiu aqui do ponto A até o ponto B. Então, nós temos aqui uma força F, uma distância D aqui embaixo, né? Então, nós conseguimos calcular esse trabalho aqui. Por que que o cosseno de θ está aqui? Quando essa força ela é aplicada paralela ao plano de deslocamento, esse valor aqui ele vai ser, θ vai ser igual a zero, né? Então cosseno de θ é igual a 1, então não teremos modificação do valor. Agora, né, se nós tivermos alguma variação, né, gente, isso aqui, ó, a força ela pode ser aplicada de uma forma não paralela à superfície trafegada, aí nós teremos que fazer aí uma decomposição, né, que resulta justamente no que está apresentado aqui em cima nessa equação. Só em termos de questão de voltar nas unidades, o trabalho ele vai ser representado aqui por, deixa eu ver aqui, por joule, né, está representado por joule aqui, e vai ser o produto então entre força vezes distância, no caso força em newtons, distância em metros e o valor do ângulo aqui em graus. A próxima unidade aqui, né, o próximo conceito, aliás, é a potência. A potência ela vai nos passar uma ideia de variação do trabalho, né, em função do tempo, certo? Então, nós vamos medir a variação desse trabalho que foi apresentado aqui anteriormente, até a unidade que está aqui, né? Então, a gente pega aqui, eu tenho uma condição de trabalho inicial e o trabalho final, certo? Então, essa variação aqui, ela vai nos dizer, né, qual foi a taxa. Se eu sei essa variação do trabalho e sei o tempo, nós sabemos a taxa de variação do trabalho. Isso aí, então, é a unidade de potência, né? Um dispositivo que é muito potente, ele tem uma elevada taxa, né, de variação do trabalho em função do tempo, perfeito? Então, esse trabalho ele vai ser apresentado aqui em Newton vezes metro, viu, pessoal? Até no slide anterior aqui está Joule, mas aqui, na verdade, é Newton vezes metro. E... Opa, vou voltar aqui. Newton vezes metro, né, nós sabemos que é Joule. E quando nós temos Newton vezes metro,
dividido por segundo, nós teremos aqui uma nova unidade, que é do Sistema Internacional, que é o watt, né? Então, Newton vezes metro dividido por segundo é o Joule. Newton vezes metro, no caso, pensando no trabalho, é o Joule, né? Eu acabei confundindo aqui, pessoal. Newton vezes metro é Joule. E se eu divido por segundo, nós teremos a unidade watts, né? Que é trabalho dividido por tempo. Tem até voltar aqui nesse caso aqui, pessoal, nessa figura, estava passando direto, mas tem a unidade, né? Cavalo-vapor. Um cavalo-vapor, ela vale 75 kg-força vezes metro por segundo. Né? De onde vem isso? Vem lá do trabalho, né? Que eu não me recordo o autor, mas isso aqui é até histórico, que o cavalo, né, ele gastava aqui para levantar 75 quilos, ele conseguia subir uma distância, né, de 1 metro a cada segundo. Por isso, então, que fica esse valor, né, 75 kg-força vezes metro por segundo. Só uma curiosidade aí, aqui dentro dessa aula. O último item que nós vamos falar aqui é sobre o torque, né? O torque, na verdade, nós podemos entendê-lo como algo que promove ou que tende a promover rotação. Então, se nós aplicamos uma força, por exemplo, na ponta de uma chave, com o intuito de girar, né, para apertar ou desapertar um parafuso, nós estamos aplicando um torque, né? Então, é basicamente a força vezes o braço. Nós temos aqui uma força aplicada na figura, né? Do ponto de aplicação da força até o centro do parafuso, nós teremos o raio, e o produto entre esses dois é justamente o torque. O torque representado aí na unidade Newton vezes metro dentro do sistema internacional. Notem, né, pessoal, que no caso do torque, mesmo se não tiver deslocamento, se não tiver movimento, nós teremos um valor positivo. Agora, no caso, vamos até voltar aqui, ó, do trabalho, se não ocorrer deslocamento, nós não temos trabalho. Necessariamente é necessário ter deslocamento para se produzir trabalho. Agora, no torque, nós podemos pensar em tendência, né? Se esse rapaz da foto aqui, né, da figura, se ele não conseguir movimentar esse parafuso, essa porca aqui no caso, mesmo assim ele vai ter aplicado um torque nesse elemento de união, né? Então, existindo movimento ou não existindo, haverá a presença do torque, né? Ou seja, é o que produz ou que tende a produzir movimento de rotação. Perfeito? Então, esse aí é um conceito também legal da gente colocar, né? Às vezes você está lá, está fazendo, eu não consegui aplicar o torque no parafuso, né? Não, na verdade, você conseguiu aplicar um torque, só que aquele torque aplicado não foi suficiente para desapertar, né? Aquele parafuso ele precisa de um torque maior ali para ser movimentado, perfeito? Então, o torque ele existe mesmo que não se tenha movimento. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre unidades de medida. Já falei, né, que eu tenho preferência por trabalhar aí com o sistema internacional. No sistema internacional, nós temos, né, nessa terceira coluna aqui, falando sobre essas unidades. Nós temos aqui o comprimento, então, né, distâncias e afins, medida em metro, a força em newtons, tempo em segundos, massa em quilograma. Aí nós temos as variações, né? Temos aqui a velocidade em metro por segundo, temos o trabalho, que é o newton vezes metro, que a gente chama de joule, né? Que nós já vimos anteriormente. Temos a unidade de potência, né? Que é o newton vezes metro por segundo, que na verdade a gente chama de watt, né? Que é joule dividido por segundo. Né? Sabemos que o joule é newton vezes metro, e newton vezes metro dividido por segundo é a unidade watt. E o torque, ele é apresentado aí em newton vezes metro. Algumas vezes, pessoal, como eu falei com vocês, né, dado a natureza de algum mecanismo, de alguma máquina, a origem que ela tenha, né,
pode ser necessário que nós tenhamos aí que modificar, né, fazer conversões de unidade, modificar entre sistemas. Então, voltando aqui no sistema, no slide anterior, nós temos algumas outras unidades, né? Por exemplo, a força, né? Quilograma-força e newtons, né? Então, é necessário, às vezes, converter esses dois, entre esses dois sistemas. Então, isso é bem simples de ser feito. Nós vamos ver uma tabela aqui que vai ajudar bastante, né? Então, alguns fatores de conversão, né? Quanto que vale um kgf, né? Um kgf, 9,8 newtons. Essa unidade pé, ela também é interessante de vocês se recordarem pelo fato de plataformas de corte, por exemplo, de colhedoras, quando nós vamos comprar, geralmente o que vem é pés, né? Todo mundo fala pés. Ah, quero uma plataforma de 22 pés. Ah, a máquina está equipada com uma plataforma de 25 pés. Então, uma coisa interessante da gente saber, cada pé equivale a 0,3048 metros, né? 30,48 centímetros. Essa outra unidade de pressão aqui, desculpa, de força ainda, né? Uma libra, ela equivale a 0,4536 kg-força. Essa libra aqui, pessoal, não é aquela libra ainda que a gente tá lembrando lá não, né? Quantas libras você quer no pneu, né? Para ser aquela de pressão, nós precisamos falar ainda sobre unidade de área, né? Geralmente é libra por pé quadrado, que é a unidade de força dividido pela área, né? Que é a unidade de pressão, na verdade. A polegada, né, ela é bem requisitada também, porque às vezes você vai pegar uma chave, um parafuso, ele está ali em polegadas, né? Então você precisa fazer uma conversão, cada polegada equivale a 25,4 milímetros. Um cavalo, conforme já mencionado anteriormente, vale 75 kg-força vezes metro por segundo. Um HP equivale a 76 kg-força por vezes metro por segundo. E nós temos aqui uma conversão também que é bastante utilizada, que é a questão de cavalo-vapor, né, para watts. Então, um cavalo equivale a 735,5 watts. Inclusive, o fabricante, né, de trator, ele vai te colocar lá a unidade, ele coloca, em algumas vezes, né, em alguns casos, eles colocam lá a unidade em cavalo e colocam a unidade em quilowatt. Se a gente for passar isso aqui para quilowatt, quilowatt fica 0,7355. Né? Basicamente mudamos aí, né? Dividimos por 1000 esse valor. Então 0,7355 quilowatts. E aqui o HP, né? Essas duas unidades aí. Depois na aula síncrona, né? Se a gente quiser falar um pouco a respeito dessas unidades aqui, acho que a gente fica com mais tempo. Ok, vamos passar agora para a questão dos exercícios, pessoal. Vou falar antes aqui um pouco sobre essa dinâmica desses exercícios. Nessa apresentação temos, acho que alguns 11 ou 12 exercícios, e aqui nós não vamos fazer todos. Por quê? Para economizar tempo. Alguns exercícios eles são bem parecidos, né, e não tem necessidade de a gente colocá-los aqui, né, em princípio. Mas se tiver alguma dúvida neles, nós podemos e vamos certamente tratar isso lá na aula síncrona, né? Vamos tratar lá na nossa reunião semanal. O primeiro exercício fala o seguinte: por que o fator de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora é 3,6? Né? Todo mundo utiliza, lembra desse valor aí, mas não sabe por que é 3,6. Então vamos colocar aqui, né, para a gente ver por que tem essa conversão. Por que é 3,6? Temos então aqui a necessidade de passar de metro por segundo para quilômetros por hora. Né? Basicamente, nós vamos fazer os valores correspondentes. Né? Olha o que eu fiz aqui. Simplesmente modifiquei o arranjo aqui inicial, onde estava aqui, o metro estava numa notação aqui em segundo elevado a menos 1, nós passamos ele para baixo, é a mesma coisa, 1 metro dividido por segundo. Aí nós temos, qual que é a relação que existe entre metro e quilômetro? Né? No caso,
um quilômetro, né, vamos até falar quilômetro, são 1.000 metros, né? Quilo vem de 1.000. Então, um quilômetro são 1.000 metros e nós sabemos que uma hora tem 3.600 segundos. Então, dessa forma que eu montei aqui, fica até mais simples a gente não errar, né, futuramente, porque é o seguinte, nós temos que lembrar que nós precisamos cortar, né? Eu quero sair de metro e chegar em quilômetro. Então, nós colocamos aqui na frente, ó, cada quilômetro equivale a 1.000 metros, né? Embaixo aqui, aí nós cortamos, ó. Então, fica aqui 1 quilômetro dividido por 1.000, e na parte de baixo nós precisamos cortar o segundo com o segundo, e nós sabemos que uma hora tem 3.600 segundos. Né? Então, sobrou aqui a unidade quilômetro por hora, e aqui nós temos dividido por 1.000 na parte de cima, dividido por 3.600 embaixo. Né? Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Quando a gente faz isso, nós multiplicamos 3.600, já dividimos 3.600 por 1.000. Por isso que vem esse valor 3,6, né? 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora, ok? Aí vocês podem se perguntar, podemos fazer por regra de 3? Tranquilamente. Então, coloca aqui, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? 1 metro equivale a quantos quilômetros? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que foi feito aqui em cima. É a mesma coisa. Quem quiser fazer separado assim, achar melhor, tudo bem. O importante é lá no final tá tudo correto. Então, esse é o primeiro exercício. Vamos agora para o segundo exercício. Também é um exercício sobre conversão e está pedindo o seguinte: nós temos que a unidade HP ela equivale a 33.000 libras por pé. Libras vezes pé por minuto, pessoal. Esse aqui é sistema imperial, né? Libra e pé e minuto. Bom, ele quer converter esses 33.000 libras vezes pé por minuto para quilograma-força vezes metro por segundo. Então, novamente, aqui nós vamos aplicar aqueles conhecimentos, né? Temos aqui a unidade inicial, que é libra vezes pé por minuto, e queremos chegar nessa aqui, ó. Então, nós precisamos fazer as devidas correspondências, ok? Vamos montar essa unidade aqui de outra forma. A gente percebe que está sendo utilizado o mesmo raciocínio do slide anterior, do primeiro exercício, ok? Esse 33.000, vocês podem deixar ele quietinho aqui por enquanto, ó, né? Vamos primeiro só fazer aqui a parte das conversões. Pois bem, libra é uma unidade de força, nós vamos precisar convertê-la para quilograma-força. Então, lá da tabelinha, né, do slide lá anterior, né, que nós já apresentamos aqui, nós temos o seguinte, que cada libra equivale a 0,4536 kg-força. Na hora de montar aqui, pessoal, nós precisamos lembrar, né? O libra, ele precisa cortar com libra aqui embaixo. Então, 0,4536 kgf é uma libra. Então, essa unidade corta com a de cima, ficamos apenas com essa unidade aqui, ó, 0,4536 kgf. A próxima conversão, ainda na parte de cima aqui da nossa equação, né, vai fazer a conversão de pé, da unidade de pé, para metros. Novamente, precisamos, né, saber qual é a correspondência entre essas duas unidades. E voltando lá na tabelinha, não vou voltar aqui para economizar tempo, mas nós vamos achar, né, que cada pé equivale a 0,3048 metros. Na hora de montar isso aqui, né, nós precisamos lembrar, ó, eu quero cortar pé com pé, tem que sobrar metros. Olha que interessante, aqui em cima já ficou quem a gente precisa, né? Ó, nós precisamos aqui o kgf e o metro. Agora vamos para a parte de baixo, ó. Parte de baixo, né, que estava aqui elevada a menos 1,
né? Então ela está na parte de baixo de todo mundo aqui. Nós precisamos fazer o quê? A conversão de segundos, né, na verdade, de minutos para segundos. Sabemos que cada minuto tem 60 segundos, né? Então nós colocamos aqui essa relação, cortamos minuto com minuto e temos aqui a unidade de segundo. Fechou então. Nós precisaríamos aqui converter, né, cada uma dessas unidades, no caso libra, que é força, nós precisaríamos converter para kgf, já foi feito aqui em cima, converter pé para metros e aqui embaixo converter minutos para segundos. Basicamente agora, o que vai ser feito, pessoal, é o cálculo direto. Nós vamos pegar 33.000, multiplicar por 0,4536, multiplicar esse resultado por 0,3048 e dividir por 60. Né? Nós precisamos dividir esse valor aqui por 60, pessoal. Dividindo isso tudo aqui, nós vamos encontrar o valor correspondente, né? Um HP aqui está dando 76,04 kgf vezes metro por segundo. Perfeito? E justamente bate, né, com o resultado que foi apresentado lá na tabela anterior, que 1 HP é igual a 76 kgf vezes metro por segundo. Tudo bem, pessoal? Esse próximo exercício que está listado aqui para vocês é o mesmo raciocínio. Aliás, vai até ser feito o passo a passo contrário, né? Eu não vou fazer aqui para economizar tempo, mas aqui vocês vão passar da unidade quilograma-força quilograma-força vezes metro por segundo e passar para a unidade, né, libra vezes pé por minuto. Então, vocês vão fazer o contrário, né, do que foi feito no exercício anterior. Qualquer dúvida, nós vamos conversar a respeito, né, na nossa reunião na sexta-feira. O próximo exercício já é um exercício diferente, né, mas é um exercício simples. Nós temos aqui que um corpo de massa, na verdade não é massa, né, pessoal? Isso aqui é uma coisa interessante, ó. Esse corpo ele apresenta peso, né? Nós não estamos falando de massa, já estamos falando de força que a gravidade proporciona naquele corpo, né? Então, 240 kg força. E nós queremos saber qual a massa desse corpo em um ponto, né, da superfície terrestre, onde a gravidade é de 9,83 km por hora. Desculpa, metro por segundo ao quadrado. Então, 9,83 metros por segundo ao quadrado. Basicamente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a equação aqui para lembrar, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Inicialmente, nós precisamos converter essa unidade de força, pessoal, porque ela não é do sistema internacional, né? Então, nós precisamos passar aqui, ó, 240 kgf para newtons. Vamos lá na tabela, né? Sabemos que a correspondência é a seguinte: cada kgf equivale a 9,81 newtons, né? Então, coloquei aqui, ó, a unidade original é quilograma-força, e nós vamos multiplicar aqui, ó, por 9,81 newtons para cada kgf. Naturalmente, vamos tirar esse kgf daqui, tirar aqui de cima também, né? Um cortou com o outro, e ficará apenas a unidade newton na parte de cima. Então, podemos multiplicar, né? 940 vezes 9,81 vai nos dar aí o valor correspondente no Sistema Internacional de Unidades, que é 2.354,4 newtons, né? Essa força, então, de 240 kgf equivale a 2.354,4 newtons. Agora sim, nós podemos utilizar essa equação aqui de cima, né, com esse valor que foi corrigido para o sistema internacional, né? Aqui essa equação, então, é o que está sendo substituído aqui, ó. Qual que é o peso, né? O peso, 2.354,4 vai ser igual a massa vezes a gravidade, naquele ponto, né? Então, nós sabemos a gravidade é de 9,83 metros por segundo ao quadrado, né, pessoal? Isolando isso aqui, o m, né, nós vamos chegar à conclusão
que a massa desse corpo será de 239,51 quilogramas. Se eu passar para um local que tenha gravidade maior ou menor que esse valor de 9,83, a massa será modificada? Não, a massa desse corpo vai ser sempre isso aqui, ó. O que vai mudar é o peso, né? Porque o peso, ele é na verdade uma força, né, em função aí da atração da gravidade. Esse exercício aqui, pessoal, ele fala sobre, né, ele coloca já no ambiente dentro do estudo de máquinas, né, onde nós temos uma hélice do sistema de arrefecimento de um motor. Para quem não conhece o que é um sistema de arrefecimento, pessoal, vamos pensar que é basicamente uma hélice de um ventilador, ok? Então, essa hélice do ventilador, ela vai pesar, na verdade, ela vai apresentar cada uma massa de 5 quilogramas, a massa, né, de 5 quilogramas. E nós não temos aqui o número de hélices, né, mas nós sabemos que a massa dela é de 5 quilogramas, e está pedindo para calcular a força centrífuga, que tende a arrancar essas pás do eixo, né? Então, lá anteriormente nós vimos, né, aquela questão de força centrífuga, que ela é o par, né, da força centrípeta, para manter lá aquela bolinha circulando, né, em trajetória circular, era preciso ali que um barbante, né, aplicasse uma tensão naquele corpo para que ele sempre modificasse a sua trajetória, senão ele tenderia a escapar pela tangente. Bom, então aqui nós vamos pensar o seguinte, qual que é o conceito que nós vamos precisar? Nós vamos precisar lembrar da força centrífuga. Qual que é a equação da força centrífuga? É massa vezes... Deixa eu trocar essa cor aqui, que eu já estou ficando um pouco enjoado dela, pessoal. Vou colocar aqui... Então, um azul aqui para ver se melhora. Bom, pessoal, então como foi apresentado, força centrífuga vai ser igual ao produto entre massa e velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Então vamos ver o que o exercício nos forneceu. Ele forneceu massa, certinho, né? 5 quilogramas. Ele forneceu raio? Forneceu. É esse baricentro aqui, ó. O que que acontece? Nós vamos assumir que cada pá do ventilador aí da casa de vocês, né? Quem tem, toda a massa dele vai estar concentrada em apenas um ponto. Okay? Então, a massa de 5 kg vai estar posicionada apenas em um ponto, né? Considerado posicionada apenas em um ponto do corpo, e esse centro de gravidade, esse baricentro, ele vai estar a 150 milímetros do eixo de rotação, ou seja, daquele ponto central. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Eu não consigo desenhar o círculo certinho, pessoal, vamos assumir que isso aqui seja um círculo perfeito, mas, então nós temos essa situação, ó. Aqui está a 150 milímetros, né, do ponto central. Tranquilo. O único detalhe, pessoal, que nós vamos precisar lembrar aqui é o seguinte: esse movimento aqui, né, como a gente vai trabalhar aqui, precisar da velocidade, nós estamos falando de um movimento circular, né? Então, essa velocidade, naturalmente, vai medir distância dividido por tempo, ou seja, taxa de variação da distância em função do tempo, só que a forma, né, de calcular vai ser diferente, né, da gente viu lá anteriormente, não é linear, né? Mas nós precisamos aqui lembrar de alguns conceitos. Provavelmente vocês vão se lembrar da velocidade ômega-r, né? O que é ômega? Ômega é a velocidade angular em radianos por segundo e raio pode ser em metros, né? Vamos colocar em metros aqui. Então a unidade que vai nos resultar aqui é metro por segundo. Esse ômega, ele, né, como cada 360 graus, nós vamos assumir aí, né, tem o valor de 2 pi radianos, é o seguinte: se eu tenho 2 pi radianos por segundo, quer dizer que é uma revolução completa, né, 360 graus por segundo. Então nós conseguimos fazer essas conversões. É uma volta completa, 2 pi radianos é igual a 360 graus e vice-versa.
Então aqui o que está sendo colocado para vocês já é uma modificação dessa equação aqui, que vai facilitar quando nós trabalhamos com RPM. Tá vendo? Essa parte que está aqui, ó, que é o 2πn, nós estamos falando aqui, ó, 2 vezes π vezes a rotação em RPM, do jeito que está aqui, ó, certo? 1.500 RPM. Está dividido por 60, por quê? Uma rotação por minuto. Se eu divido por 60, nós conseguimos chegar aí no valor de rotações por segundo, ok? Então, isso aqui é a mesma coisa do que está escrito aqui. Pelo fato, né, das máquinas, boa parte delas sempre está a informação em RPM, nós vamos trabalhar, em princípio, com essa unidade, mas é lógico que se conversões forem necessárias, elas deverão ser feitas. Bem, então sabendo isso, nós temos aqui a equação, né, para movimento circular, né, nós vamos saber o que? Aquela velocidade tangencial periférica, né, vamos pensar na bolinha de novo, aquela velocidade no ponto de tangência da, da bola, né? E nós temos aqui então 2 vezes π vezes n, que é a rotação em RPM, rotações por minuto, e o R, que é o raio. Tudo que está aqui nós temos aqui em cima, né? Então, essa parte aqui vai permitir calcular essa velocidade que foi mencionada aqui, ó. Nós vamos calcular o valor da velocidade. Substituindo esses valores, nós temos aqui, na verdade, eu até mudei aqui, é 1.500, né, pessoal? Não 2.500. Então, multiplicamos 2 vezes π vezes 1.500 vezes o raio dessa circunferência. Aqui nós passamos para metro, né? Então, aqui passando para metro, nós temos 0,15 metros. Dividindo por 60, né, para converter de minuto para segundo, temos que a velocidade dessas hélices é de 23,55 metros por segundo. Agora sim, nós podemos pegar esse valor e substituir nessa equação aqui em cima, ó, né? Então, essa equação aqui de cima, ela está sendo representada aqui embaixo, ó, né? Então, nós temos aqui, ó, massa 5 kg, velocidade 23,55 metros por segundo. Essa velocidade naturalmente será elevada ao quadrado e nós vamos dividir pelo raio em metros. Fazendo esses cálculos aí, nós vamos encontrar um valor de 18.486,75 newtons. Então esse é o valor da força centrífuga atuando nessas pás aí, né, impedindo com que elas sejam retiradas do eixo, que elas se arranquem, por assim dizer, ok? Então esse é um exercício aí já numa abordagem diferente. Esse próximo que tem aqui é um exercício muito simples, mas eu vou passar rapidamente. Temos aqui uma situação em que uma chave é utilizada para retirar um parafuso e na extremidade dessa chave é aplicada uma força de 200 newtons e o comprimento dessa chave aqui, né, no caso entre o ponto de rotação, né, o ponto pivô, e o ponto de aplicação da força foi considerado como sendo 350 milímetros, né? Então, o torque que está sendo aplicado aqui nesse sistema é o seguinte, vai ser basicamente a multiplicação, né, o produto entre força e braço, que nós temos então 200 newtons vezes 0,35 metros, que é o comprimento do cabo aqui, né? Então, isso aí vai dar um torque de 70 newton vezes metro. Exercício bem tranquilo, pessoal, mas qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Já esse outro exercício aqui, eu vou fazê-lo também por causa de ser um pouquinho diferente. Aqui tem alguns detalhes, né? Só para facilitar. Nós temos a seguinte situação. Um trator, né, ele está equipado com um motor, viu, pessoal? Um motor que tem essa potência aqui de 70 cavalos. E esse trator está trabalhando com um implemento de preparo do solo chamado grade e ele gasta, aí no caso, durante a etapa de preparo do solo, né, fazendo aí a gradagem, ele leva 100 segundos para percorrer uma distância de 150 metros. Okay?
Aí está perguntando qual o percentual da sua potência é consumida, né, sabendo que a força necessária para tracionar essa grade é de 1.200 kgfm. Né? Então, nós temos aqui o seguinte, sabemos que potência é a variação do trabalho dividido pelo tempo, ok? Aí nós podemos fazer aqui o seguinte desdobramento. Considerando que o trabalho inicial seja zero, né, nós temos aqui apenas o... Desculpa, vou tomar água aqui. Ok, pessoal, me desculpem. Então, retornando aqui, considerando que o trabalho inicial seja zero, nós vamos utilizar apenas aqui o trabalho final. E trabalho, nós sabemos que é igual ao produto entre força e deslocamento, né? Força vezes distância. E o tempo, né? Considerando que o tempo inicial seja nulo, nós teremos apenas o tempo final. Então, nós temos aqui esse T embaixo. Pessoal, notem que nós saímos aqui do conceito. Potência é a variação do trabalho dividido pela variação do tempo. A potência é igual a força vezes distância dividido pelo tempo. Porém, nós sabemos que esse carinha aqui, distância dividido pelo tempo, é igual a V. Então, podemos escrever que potência é igual ao produto entre força e velocidade. Ok? Então, essa aqui é outra forma que vocês podem utilizar esses conceitos. Então, aqui, seguindo, né, o que eu utilizei? Peguei essa... Deixa eu apagar um pouco dessa bagunça aqui. O que foi feito aqui? Nós pegamos essa equação que está aqui no meio, né, e substituímos os valores. Pegamos aqui força. A força foi apresentada no exercício, foi, né, 1.200 kgfm vezes a distância de 150 metros, dividido pelo tempo de 100 segundos. Isso vai resultar num valor de potência igual a 1.800 kgfm vezes metro por segundo. Ok? Tá tudo certo com essa unidade aqui? Tá, essa unidade existe, viu, pessoal? Porém, ela não está no sistema internacional. Para ela chegar no sistema internacional, nós precisamos converter essa força aqui apenas, né, para newtons. Só que aqui eu vou fazer uma abordagem diferente, pessoal, para a gente treinar, abrir um pouco, né, expandir essa questão das conversões de unidade. Lá na tabelinha que foi apresentada para vocês, nós temos a seguinte relação. Um cavalo equivale a 75 kgfm vezes metro por segundo, né? Desculpem aqui a escrita, pessoal, mas eu não tenho a mesa digitalizadora, perfeito? Ok, então vamos fazer aqui, um cavalo é igual a 75 kgfm vezes metro por segundo. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos comparar, né, as potências aí, no caso, na mesma unidade. Né? Notem, né, só para a gente relembrar aqui, que a unidade inicial que foi passada, a potência que o motor apresenta, né, que o trator tem, é de 70 cavalos. Aí nós precisamos comparar, né, saber qual o percentual. Para saber esse percentual, nós devemos sempre fazer na mesma unidade. E olha o que foi feito aqui. Eu resolvi passar tudo para quilograma-força vezes metro por segundo. Né? Então, aqui, para converter esses 70 cavalos aqui inicialmente fornecidos no exercício, eu passei esse valor para quilograma-força vezes metro por segundo. Né? Então, aqui, nós sabemos que um cavalo equivale a 75, fizemos aqui a multiplicação, cortou cavalo em cima, cavalo embaixo, temos que a potência desenvolvida, né? Na verdade, essa aqui é a potência do trator aqui, inicial, né? Então, o trator tem 5.250 kgfm vezes metro por segundo. A potência exigida na operação é de 1.800. O que nós vamos fazer? Comparar essa potência com a máxima, né, que o sistema pode fornecer, aí em princípio, que é de 5.250. Dividimos aqui, 1.800 por 5.250, multiplicamos por 100
E nós temos o resultado final, né, que esse trator aí, nessa operação, está sendo utilizado aproximadamente, né, 34,29% da sua potência. Perfeito? Então, esse exercício, pessoal, ele pode ser feito de diferentes formas, essa parte aí, mas o importante é que vocês se lembrem, sempre que for comparar, joga todos os valores para a mesma unidade. Perfeito? Essa é a único detalhe aí que eu vou ressaltar para vocês aí nesse tipo de questão. Bom, na questão 8, deixa eu adiantar aqui, tá falando aqui uma questão bem simples, viu, pessoal? É uma chave, novamente, que está sendo utilizada para retirar um parafuso. Né? Nesse caso, é aplicada uma força de 350 newtons e a ferramenta tem um comprimento, né? No caso, o ponto pivô do parafuso, ele está distante 25 centímetros do ponto de aplicação da força. Então, aqui é bem tranquilo. Né? A resposta vai dar 87,5 newtons vezes metro. Esse próximo exercício aqui, ele também é um exercício aí que tem uma abordagem inédita nessa aula, né? E fala o seguinte, nós temos uma situação em que o motor, né, ele tem 110 cavalos de potência. No momento em que ele está trabalhando com uma rotação de 2.000 RPM, né? 2.000 RPM, certo? Na verdade, né? Bem, vamos lá. Primeiro passo, né? Vamos colocar a equação aqui, né? De onde que nós vamos partir? Nós sabemos que a potência ela é igual a força vezes velocidade, o produto entre força e velocidade. No caso, o motor, pessoal, é uma máquina, né, rotativa. Essa potência que nós estamos falando aí, ela é medida na forma de rotação. Né? Lá na parte de motores nós vamos falar mais sobre isso. Só que isso implica que nós estamos falando aí de um movimento circular e que a forma de cálculo da velocidade, né, vai ser aquilo que nós já conversamos anteriormente. Né? Velocidade será igual a 2πn vezes o raio dividido por 60. Né? Então, substituindo essa velocidade nessa primeira equação aqui, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma. Ó. Tá aqui, ó, potência é igual a força vezes 2 vezes π vezes a rotação vezes o raio dividido por 60. Isso aqui, pessoal, tem uma coisa interessante, porque se eu multiplico força pelo raio, nós temos o torque. Né? Torque é igual a força vezes raio. Então, nessa equação que está aqui embaixo, ó, olha o que foi feito. Basicamente, nós pegamos esses dois termos aqui e substituímos pelo torque. Ó. Continua tendo 2π, o N, o 60, porém o força vezes o raio virou torque. Né? Por que isso aqui foi feito? Porque a equação pediu, né? Qual que é o torque? Então, nós precisamos saber o quê? Como relacionar potência, né, os 110 cavalos, com a rotação 2.000 RPM e saber o torque. Né? E dessa forma, então, nós vamos conseguir, isolando-se esse torque aqui, né, identificar qual o seu valor. Primeiramente, pessoal, que eu recomendo para vocês, que está até aqui marcado, está em verde, né, o texto, que é o seguinte, nós precisamos fazer alterações. Um detalhe que vocês têm que ficar, vocês devem ficar atento à questão aí das unidades. Né? Se você vai trabalhar com laranja, né, utilize sempre laranja. Né? Então, na ideia aí seria o quê? Vai trabalhar no sistema internacional? Trabalhe sempre no sistema internacional. Isso que foi feito aqui, ó. Nós pegamos os 110 cavalos do motor, né, que é a potência que ele apresenta na rotação de 2.000 RPM, e convertemos para uma unidade do sistema internacional, que é o watts. Ó. Né, um cavalo equivale a 735,5 watts. Cortamos aqui, nós temos um valor então de 80.905 watts. Agora, nós podemos substituir nessa equação, né, que foi listada aqui anteriormente. Ó. Nós vamos fazer o seguinte, potência 80.905 watts
Aí aqui colocamos, ó, 2 vezes π vezes o torque, né, que nós não conhecemos. A rotação foi fornecida no exercício 2.000 RPM dividido por 60. Lembrando, né, pessoal, que essa unidade que está aqui, ó, né, o watt, ela é newton vezes metro dividido por segundo. Logo, a unidade de torque que vai aparecer aqui, pessoal, ela é newton metro. Né? Isso aqui acabou ficando do exercício anterior, esqueçam essa parte aqui. Vamos fazer aqui direto, né? Então, isolando o torque aqui, ó, né? Nós temos o seguinte valor. Só um minuto que eu vou fazer aqui ao vivo, pessoal. 80.905. Então, aqui resultou num valor de 386,29 newton vezes metro. Então, esse aí é o valor do torque nessa condição que o motor está operando, né? Aproximadamente 386 newton vezes metro. Então, essa é uma outra abordagem que a gente costuma utilizar muito esses conceitos, pessoal. E agora aqui nós temos ainda 2 exercícios que eu não vou fazer, mas eles seguem métodos, né, que já foram apresentados. Aqui é basicamente você fazer a relação de potência igual a força vezes velocidade. Né? Nós temos aqui o valor de força, temos aqui o valor da velocidade. Então, basta fazer as devidas Basta fazer as devidas conversões para que a gente consiga, né, esse valor de potência na unidade aí de kilowatts. E o último exercício que está aqui listado é um exercício semelhante ao exercício 9. Né? Nós temos uma situação que o trator ele apresenta um motor de 80 cavalos e no momento, né, de interesse ele está trabalhando com 2.500 RPM. Nesse caso aí vocês vão fazer, né, o que já foi apresentado aqui anteriormente, né, e aplicar aqui, replicar essa solução nesse exercício 11. Né? Então vocês vão encontrar um valor aqui aproximadamente 225 newton vezes metro. Perfeito, pessoal? Com isso a gente finaliza essa primeira videoaula. É uma aula de revisão, né, como vocês viram. Às vezes vocês têm facilidade com isso aí e tal. É só para a gente reavivar isso aí, né, reviver na cabeça da gente e ajudá-los aí no futuro, ok? Então agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida nós vamos conversar na nossa reunião. Muito obrigado e até a próxima videoaula.